tirar primeiro a placa. Agora está ligado. 2 sou eu. Essa é a Presidente. Bom dia. Bom dia para todos. Já estão todos cumprimentados? Não, tiramos. Tiramos. Olá. Fátima, aguenta só um segundo. Ok. Vou começar, pode. Ora então, bom dia. Vou pedir ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Benjamin Pereira, e ao artista, então, para desterrarem da placa e inaugurarmos estes abraços com o mar, que a seguir vamos apresentar numa conversa mais informal, agradecendo desde já a presença da doutora Joana Peixoto em representação do Consórcio Minhoinho. Este é um projeto promovido pelas 3 CIMs do Cávado, Alto Minho e Ave, um consórcio único e une 24 municípios. Agradeço a presença desde já dela e convido-vos então a desterrar ao plano. E agora sentamos ali a conversar. Sim, exato, se calhar ficava melhor. E aqui, Sim. Ora então, se nos permitem, com a devida distância, tiramos as máscaras. Pensamos em fazer, por sugestão da Sra. Vereadora, da Sra. Angélica, fazer esta apresentação de uma forma um bocadinho mais informal, com uma conversa aqui entre o Sr. Presidente e o artista, Lucas Rocha. Helena também. Para nos falarmos um bocadinho então destes abraços com o mar. Como já disse, esta realização deste projeto está inserida no programa de presenças artísticas do Amar o Minho, que é um projeto do Consórcio Minho, que envolve os 24 municípios do Minho, e aqui exposendo muito em particular perseguiu um desafio que tem levado a cabo nos 2 últimos anos, de continuar a preencher o seu espaço público e a sua marginal com obras de arte contemporâneas, num acesso democrático à arte e à cultura para todos. Portanto, começava por perguntar ao Sr. Presidente de que forma é que então vê este projeto, na continuidade do que tem acontecido, e como é que o lê, digamos assim. muito bom dia a todos. Vou-te agradecer pela presença, mas embora o convite não tenha sido sequer divulgado no sentido de uma mobilização de massas, caso contrário, apesar da pandemia, teríamos com toda a certeza este espaço cheio de gente, e era isso que gostaríamos verdadeiramente que acontecesse. Cumprimentar a Helena e o Luís Canário Rocha, agradecer-lhes muito por tudo o que têm feito, a Luís em particular por esta obra fantástica, e a Helena por todo o apoio que tem dado ao município durante este tempo. Bom, nós desde há uns tempos esta parte, definimos uma estratégia de desenvolvimento para o nosso território, onde a cultura e a arte em particular, e este tipo de arte de rua, vamos dizer assim, tivesse um papel fundamental. Isso foi evidente a partir do momento em que nós avançamos, apesar de já haver muitas manifestações desta natureza na nossa cidade e no nosso território. A verdade é que a partir do momento em que nós, penso que em 5 de setembro do ano transado, há um ano, sensivelmente, um ano e pouco,
Avançamos com o Octo, portanto, com aquela obra fantástica que está lá na zona norte da nossa marginal, do Miguel Carabalhais, do Pedro Codela. Eu acho que marcamos aqui uma forma diferente de olhar para o território, e ninguém tem dúvida que Esposende é e será cada vez mais um território criativo, onde esta convivência entre a natureza com a qual fomos brindados e aquilo que nós possamos adicionar a essa mesma natureza, através da arte e da escultura, diria eu, e deste tipo de manifestações desta natureza, que acabam por ficar muito bem integrados na cidade, quer no meio urbano, quer no meio mais natural. E esta é claramente um enquadramento urbano, porque os prédios estão aqui por trás de nós, a do Pedro Codela e do Miguel Carabalhais, claramente num espaço natural, em pleno leito do rio, quase diria eu. Nós sentimos bem com isto, é uma estratégia que está devidamente afinada, assente, que é para continuar. Logo de seguida, aliás, apareceu o padrão do mar do Volker Schnurker, um pouquinho mais para o sul, e depois já, penso que já em janeiro deste ano, Helena, julgo eu, que inauguramos também o mural do Vils. E, portanto, esta obra acaba por ir um bocadinho na sequência dessa estratégia, e não é para ficarmos com aquilo, como é evidente. Eu penso que tem muito bom acolhimento. Todas as obras, todas as manifestações artísticas são sempre, se não forem, não são tão boas quanto isso, diria eu, têm que interpelar as pessoas, a própria comunidade, tem que as fazer pensar, e portanto também é bom sentir algum confronto, vamos dizer assim, dentro da comunidade. É sinal que a obra cumpriu a sua função, mesmo de interpelação política, às vezes também, de nos fazer pensar, e muitas vezes, como será o caso aqui, em que vai buscar claramente as nossas raízes e relembra-nos tudo aquilo que nós somos, de onde é que vimos e se calhar para onde é que queremos ir. E se calhar é um pouco, portanto, dizendo o que é com isto. Em relação à sua pergunta, nós sentimos confortáveis com a estratégia que temos. Isto é assente num modelo, num conceito de Smart Cities, em que a arte é um dos pilares fundamentais, e isso não é um ato isolado. Portanto, eu tento sempre que seja assim, em qualquer coisa que fazemos na Câmara Municipal, que esteja inserido numa estratégia, que seja pensado, porque assim é mais fácil para todos, é mais entendível por parte das populações, onde é que nós aplicamos o nosso dinheiro, e até para nós, enquanto gestores, é muito mais fácil também seguir um caminho. Isto para dizer, nós temos à nossa frente exatamente o futuro parque da cidade, onde pretendemos que esta filosofia que aqui tem sido encontrada ao longo da Marginal se estenda por esse parque, exatamente até ao fundo, até à ponte, e eventualmente que passe para o lado de lá, para o lado do Fão e do Alfim. Isto é tudo muito pequeno para ser tratado de forma seccionada. Portanto, a nossa ideia é que no futuro visitar Esposende seja também visitar a arte e cultura na própria rua, na tal democratização da cultura que a Helena falou muito bem, acesso para todos, possibilidade de se inspirarem também em Esposende, eventualmente para produzir outras obras, os próprios artistas, tal qual como sempre fizeram ao longo da nossa história mais recente. Muitos artistas de várias áreas, nomeadamente da literatura, se inspiraram em Esposende nas suas paisagens, nas suas gentes, para escrever e para criarem também. Portanto, é um bocadinho por aqui, para já. Tem um projeto, então, como disse, que a Zed Gallery tem. E houve aqui um tal na escolha dos artistas. Nós temos artistas com os quais fundamentalmente temos afetos. Tenho dito isto inúmeras vezes. Nós escolhemos artistas para este programa, de facto, que trabalham connosco, com a Zed Gallery, como DST e nos nossos vários projetos. Escolhemos artistas nos quais confiamos e que poderíamos enviar para os territórios, não é? E que saberíamos que fariam uma leitura do território, o interpretariam, o interpelariam, e portanto cada vez que chegamos a um novo resultado final de uma nova residência, o sentimento tem sido este, de ficarmos imensamente surpreendidos. Portanto, Luís Canário Rocha, gostava de te perguntar, de te pedir, aliás, que explicasses esta obra para quem está aqui, para quem nos ouve lá em casa, que explicasse de que forma é que tu integraste o território nela. O Luís Canário Rocha é um artista. Pois está. É um artista que trabalha há muitos anos, que tem percurso nas artes plásticas e visuais, muito patente aqui, um trabalho também nas artes do palco, nas artes performativas, e de alguma forma eu acho que tu criaste por aí, foi aqui uma espécie de cenografia que faz a representação do território da paisagem, e eu gostaria evidente de destacar que tu criaste um azul especial aqui para Esposende.
Antes de mais, agradecer a Sr. Presidente por estar aqui presente e pela oportunidade de ter um trabalho meu aqui em Esposende, porque, antes de entrar pela tua pergunta, Helena, porque faz cada vez mais sentido os artistas quererem trabalhar em Esposende. Quando eu penso que consigo ter um trabalho em Esposende, onde já estão presentes artistas como o Pedro Podela, o Volker, o Vils, e agora ser parte também dessa comunidade de artistas que já têm um trabalho na Marginal de Esposende, deixa-me mesmo orgulhoso e deixa-me com vontade de continuar a fazer mais coisas cá ou noutros locais. Agradecer à Helena e à Zete Gallery por esta oportunidade que nos dão através destes afetos, não é? que vamos criando entre artistas e entre a galeria em si. E agora, partindo um pouco para a tua pergunta, desde há uns anos que eu trabalho não só em pintura, mas também em cenografia e em teatro, e pensar um espaço, principalmente uma obra para um espaço público, é também pensar onde ela se integra, neste caso, no local que ela se integra, pensar a cidade, pensar em tudo que envolve, em tudo que me pode inspirar a criar o mural. Das primeiras coisas que me disseram quando souberam que eu ia fazer uma coisa em Esposende foi: Esposende, aquilo é lindíssimo, há lá tudo, em Esposende há tudo, tu tens rio, tu tens mar, tu tens pinhal, tu tens muito para onde pegar, né? Como é que vais fazer um trabalho que consigas ir buscar essa essência toda? Eu comecei logo por pensar, tem que ser um plano alargado, um plano de visão alargado, e comecei a pesquisar imagens, e quando vejo uma imagem do estuário do Cábado, neste caso, foi isto é fantástico, esta imagem tem tanto de bonito como de abstrato, e posso pegar aqui numa desconstrução do mapa do estuário do Cábado e trabalhar aqui todos os azuis que me apetecer. Este mural tem cerca de 5 tipos de azuis diferentes, então eu peguei numa vista aérea do mapa do estuário do Cábado e comecei a desconstruir depois através de um jogo de padrões que me é característico, com que eu já trabalho, e comecei a trabalhar este estado, este efeito mais onírico também desta visão aérea de Esposende. A partir daí foi começar a pegar naquilo que eu penso ser as raízes de Esposende, muito inspirado na construção naval também, de antigamente, em que os barcos eram içados por estas gruas. Quando eu pego nestas estruturas, elas parecem frágeis, o sentido não é lhes dar um efeito frágil, mas é sim dar a noção que, quando nós vemos estas estruturas todas umas por cima das outras, parece que estão a pontos de cair. Quando eles introduzem o elemento orgânico, neste caso, não é, quase como uma representação do Pinhal, não é só a representação do Pinhal, mas sim a representação das pessoas de Esposende, que são quem segura estas estruturas e depois levantam o barco no ar. Neste caso são as pessoas que criam os locais, são as pessoas que preservam as tradições, e neste caso são as pessoas que seguram o barco, são as pessoas que levantam a cidade. Por isso, para além de tudo aquilo que eu falei, desde aquilo que representa Esposende, é o mar, é o rio, é o Pinhal, são também as pessoas, e são as pessoas que fazem com que isto realmente tenha valor e siga em frente, neste caso. Muito bem. Sr. Presidente, eu estava a ouvir o Luís Canário Rocha e estava a pensar numa frase de uma música de José Mário Branco que diz: "Me deitei o barco ao mar para ficar pelo caminho". Que outros projetos e que outras ideias é que Esposende leva a cabo, não só de agora, mas já de há alguns anos, para apoiar a criação artística? Um município tão pequeno, em termos geográficos, e que, no fundo, uma dispersão tão grande de projetos de apoio à criação artística. Fala-nos um bocadinho disso. Nós, se calhar, começar pela parte que menos interessa, diria eu, do ponto de vista artístico, que é o custo que o município tem com o investimento. Eu não diria custo, peço desculpa pelo termo, que não é todo o custo que eu quero dizer.
o investimento que tem feito e dizer que no ano transato, por exemplo, o município de Esposende à sua escala e dentro daquilo que são as suas receitas, investiu mais de €500 mil na cultura. E isto passa por um conjunto de projetos importantes, nomeadamente aquilo que falámos agora um bocadinho dessas três intervenções que aqui foram feitas no nosso território, mas não só. Nós temos, desde o projeto Criarte, que nós criamos, no sentido de apoiar o teatro, que estava um bocadinho a definhar, por falta, se calhar, de um ou dois profissionais que incentivassem a que o teatro desse outros passos, e nós criámos um projeto nesse sentido, e, entretanto, temos uma série de grupos de teatro que se reativaram, inclusive um grupo de teatro infantil também, que é ótimo para criar raízes e colocar esse bichinho também nesses jovens. Na área da música nós temos 2 coros fantásticos, eu diria 3, mas o Ars Vocales e o Coro de Pequenos Cantores são 2 projetos magníficos, que a Helena conhece muito bem. Nós temos o coro também com o Sénior, que é um projeto que tem também um componente social fundamental. 2 bandas filarmónicas incríveis, com muita juventude, com 2 maestros jovens, que têm mostrado um pouco por todo lado, um pouquinho da nossa cultura também, e ganham prémios até a nível nacional e internacional, o que nos enche de orgulho, como devem imaginar. Temos 10 ganhos folclóricos que preservam as nossas tradições e vão lá buscar as raízes do nosso ser e das vivências dos povos mais primitivos da nossa região, ou do nosso território. Tudo aquilo que foi ficando no folclore é exatamente a definição praticamente do folclore. Mas temos depois coisas como a republicação da obra de Manuel Boaventura, que é o patrão da nossa biblioteca, em que criámos um prémio literário também para incentivar a escrita, e já vai na 3ª edição, ou melhor, já passou, já vai na 4ª edição, é bienal. Entretanto, estamos num processo de aquisição da Casa Manuel Boaventura para construir uma casa-museu. E, entretanto, também já nos chegou o espólio de Manuel Boaventura, que estava precisamente nessa casa e que será riquíssimo, com toda a certeza, uma vez que ele se relacionava mais, eu vou dizer, ao mais alto nível, portanto, com os seus companheiros à data da área da cultura, nas suas mais diversas vertentes. Na área da arquitetura, por exemplo, temos a Casa Viana da Lima e o prémio Viana da Lima, que é atribuído anualmente ao melhor aluno de arquitetura e de belas artes. Certamente o Luís ganharia aqui se ainda estivesse nessa fase. Mas no fundo fica aqui também marcar para esses jovens, que certamente serão pessoas distintas nas artes no futuro, seja na arquitetura, seja em qualquer outra das artes. E portanto nós estamos recheadíssimos de projetos que incentivam e que promovem a criatividade. E depois é o apoio a todas estas instituições, porque é preciso não esquecer isso. Daí eu falar do dinheiro. Porque efetivamente é importante nós alimentarmos, porque a cultura é preciso dinheiro para as coisas aparecerem, para as coisas surgirem, não é? As coisas são o que são. E temos que ser muito racionais desse ponto de vista. Claro que existiriam 1000 desculpas, e aliás o próprio Estado tem-nas, para se desinvestir na cultura, porque há a componente social cada vez mais gravosa, vamos dizer assim. Vivemos sempre em crise em Portugal. Eu não me lembro de ter vivido num momento em que estava tudo bem. Estamos sempre em crise, é só acumular crises umas em cima das outras. Neste momento juntou-se uma pandemia para criar mais dificuldades ainda. E, portanto, desculpas não faltariam, porque há sempre uma rua para pavimentar, há sempre uma iluminação para colocar num sítio qualquer, há saneamento, água, enfim, não faltam coisas importantes para a comunidade que, porventura, excluiriam a cultura como uma coisa desnecessária, vamos dizer assim, ou secundária, vamos dizer assim. Ora, é evidente que a nossa postura não foi essa de todo. Muito pelo contrário, nós entendemos que a cultura era também um ativo, mesmo do ponto de vista económico, que é uma abordagem, enfim, um pouco diferente, eventualmente, que é dizer, nós podemos investir na cultura e podemos ter retorno económico com isso. Porquê? Porque as pessoas virão a Esposende a apreciar as obras dos artistas e estarão por cá e apaixonam-se pelo nosso território e, porventura, escolhem Esposende para viver. Isso interessa-nos. Ter gente, ter massa crítica e, se calhar, cria-se uma comunidade artística que vai ainda engrandecer mais e fazer com que haja uma comunidade pensadora em relação ao futuro desta cidade e deste território. Então, eu não vejo desvantagens neste investimento na cultura, e volto a frisar, investimento e não despesa ou custo, e é claramente sentirmos confortáveis. Eu, quando digo eu, não sou eu, é sempre eu e o Executivo, sempre eu e o nosso projeto, eu e o meu projeto que apresentei aos cidadãos de Esposende para sufragarem. Sentirmos confortáveis. E temos aquela consciência que não é muito fácil na política de estou no caminho certo, estou mesmo no caminho certo, sinto isso e convençam-me do contrário.
um dia mais tarde, se nós conseguimos desenvolver o nosso projeto no Parque da Cidade, que está muito bem encaminhado, temos um projeto de execução feito neste momento, todos os parceiros que eram necessários, isto foi uma coisa, enfim, nem vale a pena falar sobre isso, mas está resolvido e, portanto, partiremos para uma parte mais de execução, propriamente dita, dos terrenos, etc. E vamos criar um espaço aqui à nossa frente que vai continuar a ter esta filosofia de integração da natureza, em total esplendor que é Esposende, verdadeiramente, mas pontuado por obras de arte e não esquecendo o conceito de Smart Cities, em que haja, de alguma forma, uma interpelação a quem passa, uma interpretação que seja passível de serem utilizadas, sejam passíveis de serem utilizadas as novas tecnologias para isso mesmo. Então, não precisam ser estáticas, há obras de muitas formas de feitios de natureza e tentaremos que haja uma diversidade capaz de criar um património único. Não vamos descobrir agora aqui o ouro, não é isso mas não vejo muitos municípios a levarem isso como uma estratégia clara e definida. Vejo muitos a fazerem isso como um complemento. Mas, Esposende, eu tenho dito isto muitas vezes, nós, o melhor que temos são as pessoas e as paisagens. Tudo o que foi construído, nós não somos um território muito rico, vamos dizer assim, não temos grandes evidências de um país arquitetónico de grande valor, comparativamente com Braga, temos que ser humildes, na apreciação só assim é que conseguimos evoluir, ou com Viana do Castelo, ou o que seja. Então, isso poderia ser um problema. E eu acho que não, eu por acaso acho que é uma grande oportunidade, que é a oportunidade de nós construirmos o nosso território de um ponto de vista mais contemporâneo, daquilo que verdadeiramente agrada às pessoas. Também temos o nosso património, não estou a dizer que não temos, mas a escala não nos diferencia positivamente relativamente a outros territórios. Se queremos ser competitivos, então vamos seguir um caminho diferente. E o caminho diferente é claramente o caminho da afirmação da cultura e das artes numa estratégia de gestão municipal. Eu penso que não tinha dito, mas de facto aqui vai nascer o Parque da Cidade, quando estás aqui, tu e o Vils. Já tinha tomado conhecimento. Falei com as pessoas daqui. Tu e o Vils estão aqui às portas do futuro Parque da Cidade. E antes de passarmos a saber se alguém tem perguntas, também tens feito um trabalho em muitos municípios, por esse país fora, de ação cultural. Qual é a tua percepção? De que forma é que te parece, da tua experiência concreta em muitos territórios, por onde tens andado, que esta aposta, este investimento na cultura transforma as pessoas e transforma as suas vidas? Por norma, aquilo que a noção primária que as pessoas têm é que quando o município aposta na cultura, de alguma maneira, há sempre uma força, parece querer puxar para trás, não é? Parece que tem sempre alguma coisa que quer puxar para trás, que não quer que as coisas aconteçam, porque tem sempre essas desculpas, porque precisamos de investir ali, não precisamos de investir ali, precisamos de investir ali, mas aquilo que uma pessoa, eu tenho trabalhado nas aldeias históricas ultimamente, vamos fazer um ciclo de eventos também, com artes plásticas e teatro e visitas guiadas encenadas, e aquilo que uma pessoa, penso que foi em Belmonte, me disse foi que a verdade é que isto muito em referência também à questão da pandemia, porque agora muitas pessoas põem em causa, então agora com esta questão da pandemia continuam a haver estes eventos culturais, quando nós adaptamos tudo para a internet, com streamings, com vídeos em direto, com muito conteúdo online, então continua a haver agora estes eventos todos culturais, e aquilo que essa pessoa me disse foi essas pessoas que hoje em dia criticam, não é, porque não acontece, porque não devia acontecer por causa da pandemia, são aquelas pessoas que mesmo que não houvesse pandemia não iam. Por isso tens que trabalhar nós temos de trabalhar para aquelas pessoas que procuram cultura, não é, que querem continuar a consumir cultura e ensinar novos públicos e trazer as pessoas para continuar a consumir cultura, outras pessoas que não estão tão habituadas a consumir cultura. E toda a receptividade que eu tenho tido pelos sítios por onde tenho passado é que as pessoas realmente sentem falta de coisas a acontecer, de consumir cultura e apercebem-se agora mais disso que não tem acontecido, tem havido, não é, houve este fechamento, não é, de eventos culturais, não é, tivemos 3 ou 4 meses em que não aconteceu nada e sinto muita necessidade por parte das pessoas de consumir cultura, de ver coisas a acontecer e de participar também. Por isso,
Acho que é um trabalho fundamental neste momento continuar a apostar já o era, sempre foi. Essa estratégia que muitos municípios têm de olhar para a aposta na cultura como um bem secundário, neste caso, sempre, a meu ver, sempre foi uma ideia errada, não é? Mas agora ainda mais, porque agora é que faz falta realmente conduzir as pessoas para consumir cultura, para pensarem. Não estou a falar em termos de entretenimento, porque isto de entretenimento é aquilo que, quando tudo agora que houve durante esta pandemia, a criação de conteúdos para a internet por parte dos artistas e dos concertos, e temos as pessoas que têm agora as pessoas que estão em casa, isso, coisas para ver, as pessoas já têm muita televisão, têm muita Netflix, têm YouTubes, os artistas têm que fazer pensar. Nós temos que criar, levar as pessoas a refletir e a pensar sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que criamos. E este é o melhor tempo para isto também. Tivemos 2 ou 3 meses para parar, pensar sobre aquilo que realmente queremos fazer, de que maneira é que devemos interagir na sociedade, e agora com o retomar do mercado e da atividade cultural é realmente incidir nas pessoas e aproveitar o facto que elas também têm essa necessidade de consumir cultura, não só entretenimento, porque tiveram 3 meses em casa a consumir entretenimento. Por isso agora nota-se que elas estão com necessidade de consumir cultura, verdadeiramente. Força. Eu não posso concordar mais com o Luís. A questão é mesmo este momento que nós vivemos, independentemente de tudo, foi de tal modo marcante no mundo, na sociedade, no seu todo, que é exatamente isso. Eu acho que nós estamos num momento em que a própria sociedade tem que repensar o seu posicionamento. E se isso já havia interpelações no sentido, sei lá, mais ligado ao ambiente, por exemplo, havia muitas interpelações relativamente a isso, a forma como tratamos o planeta, e continua a haver. Neste momento, eu acho que ainda passou essa dimensão. E a arte tem aqui um papel fundamental, que é, lá está, de interpelar as pessoas e pôr-las a pensar se verdadeiramente, isto pode parecer assim muito no ar, mas não é. Quem é que não sente que a vida mudou radicalmente a partir de março deste ano? Tudo aquilo que nós dávamos como certo deixou de ser tão certo quanto isso, a todos os níveis. Tudo aquilo que eram as nossas rotinas, os nossos almoços, jantares, jogos de futebol, as nossas brincadeiras, os aniversários, tudo isso mudou. Num momento tão esmagador para as comunidades em termos mundiais, podemos falar assim, mas principalmente do mundo ocidental, porque temos uma vida mais folgada e de repente deixámos de poder ter tal qual nós gostávamos, tal qual a criámos. Acho que há aqui um papel fundamental a desempenhar pelos artistas, no sentido de porque do lado dos políticos já sabemos mais ou menos o que é de esperar, não é? Em termos internacionais, é verdade, há um descrédito muito grande em relação à atividade política, não há líderes mundiais capazes de se afirmar e de nos darem confiança e segurança num futuro melhor, e parece-me que estamos a viver uma revolução em que as próprias sociedades, muito mais formadas hoje, com gente com outra capacidade de pensar, podem definir um novo rumo para a humanidade. Não é uma utopia, isto é na minha perspectiva, é o momento certo para que isso aconteça. Não é por as pessoas estarem em casa e terem mais tempo para ver, é se calhar porque as pessoas vivenciarem uma experiência de tal modo limitadora que podem repensar a sua forma de ser na vida. E ninguém hoje é capaz de dizer se no dia em que acabar a pandemia, não sei quando é que será esse dia, Deus queira que seja daqui a pouco tempo, se as pessoas retornarão à sua vida tal qual a tinham antes de março, aqui em Portugal, ou se mudarão a sua forma de ver a vida. Se tenderão para um consumismo mais exagerado, por exemplo, porque percebem que a vida afinal pode ser muito mais curta do que pensavam, ou se passarão a ser muito mais resguardados nos seus investimentos, etc., e cautelosos, porque não sabem o que é que vem no dia da manhã. E há aqui grandes dúvidas em relação ao futuro. E eu acho que a arte tem aqui um papel fundamental, os artistas em particular, na sua forma de pensar, de ver o mundo e de o interpretar, que quanto mais não seja, dá-nos alegria. Isso não tenho dúvida nenhuma e esperança para o futuro. Mas podem também ter um papel fundamental precisamente nessa... Aliás, peço desculpas, basta ver, por exemplo, nos Estados Unidos há um descontentamento geral, enfim, muito visível com o Trump, e é precisamente a comunidade artística que tem feito um papel, eu não vou dizer de oposição, mas de alertar as populações quanto aos pensamentos
que estão, enfim, naquela filosofia política, naquela pessoa em particular, e é muito por aí, as pessoas ouvem muito menos os políticos da oposição, vamos dizer assim, do que ouvem propriamente alguns artistas de renome internacional, credíveis, que falam sobre aquele modelo político que porventura não interessa aos americanos e ao mundo. Não é? Portanto, há um papel fundamental dos artistas na sociedade que, no meu entender, foi potenciado por esta situação de pandemia, que encaixa naquilo que acabaste de dizer. Em relação ao papel fundamental dos artistas, ele sempre existiu e sempre lá esteve. Aquilo que se passa é que hoje em dia as pessoas estão a tomar conhecimento disto, que a arte e a cultura realmente têm um papel fundamental na vida das pessoas. Sempre o teve, se calhar de uma forma mais mascarada, por assim dizer. É como se costuma dizer, a arte não serve para nada, serve para tudo ao mesmo tempo. Não. Está sempre por trás. As pessoas não dão por ela que a cultura lá está, não é? Só depois das coisas acontecerem é que afinal, se calhar, foi por causa de algum evento cultural que viram, ou de algum espetáculo que foram, ou de alguma pintura que compraram e desesperou. Hoje em dia as pessoas estão a tomar mais consciência disso. Realmente a cultura e a arte têm um papel fundamental na vida delas, no seu crescimento intelectual, na sua maneira de ver o mundo. Por isso, nem tudo é negativo, não é? Claro, se preferíssemos não passar por uma situação destas, não é? Por uma pandemia mundial, escolheríamos não passar, ninguém quer isto para nada, mas as pessoas realmente penso que existe uma tomada de consciência geral. Isso é bom, é um caminho que é preciso ser tomado. Eu permito-me dizer que eu acho que estava a ouvir o Sr. Presidente e estava aqui maravilhada, porque de facto é por isso que Esposende é diferente e que vocês foram agraciados pela natureza, porque de facto fez aqui um discurso de não elogio aos políticos e de elogio aos artistas, o que demonstra uma grandeza enorme e, portanto, nas suas palavras, aproveito para agradecer a todo o município, todo o trabalho, à doutora Angélica, que é incrível, ao município de uma forma geral, a todo o executivo que tem aceito sempre as nossas propostas, os nossos desafios, a toda a equipa da Divisão Municipal de Obras que fez esta parede, que teve que ter tudo o que era necessário para que o Luís Canário Rocha pudesse trabalhar. Agradeço-vos muito obrigada pelas suas palavras, ainda bem que estamos a transmitir em direito, ainda bem que o mundo está a ouvir, porque de facto disse aqui coisas muito importantes e que pelo menos no meu coração vão ficar para sempre. E muito obrigada, Luís Canário Rocha, por teres trazido mais este sonho, esta marginal, que também já é um bocadinho minha, e deixava aos seus jornalistas se têm alguma que queiram colocar ao artista. Não para já? Então pedia uma salva de palmas para o município, para o artista e despedíamos. Obrigado.